Amados irmãos, saudações cristãs, sejam mais uma vez bem-vindos a mais uma edição do programa Repórter Peniel, programa de jornalismo evangelístico, neste seu canal. Veja os destaques desta edição. A Convenção Batista de Angola realiza a primeira conferência de doadores sobre missões. Arcebispo de Luanda exorta a sociedade angolana a estar unida neste tempo de dificuldades que nós vivemos. Igreja Metodista Angolana celebra 48 anos de episcopado angolano. Juventude de Luanda, da Convenção Batista de Angola, realiza a sua Assembleia Geral. Reveja os excertos dos conselhos da irmã Maria das Dores Mateta, médica infectologista, portanto, os seus conselhos sobre os cuidados a observar nestes tempos de pandemia. E no final do programa teremos, como sempre, o resumo, a resenha semanal dos principais acontecimentos do mundo evangélico, aqui no país e no estrangeiro. A Convenção Batista de Angola, CBA, realizou a sua primeira conferência de doadores de missões. A atividade realizou-se no dia 31 de outubro, com o intuito de mobilizar os parceiros e recursos financeiros para o trabalho evangelístico. A CBA pretende, com este projeto, alcançar as sedes municipais de 65 municípios do país, onde esta organização ainda não está implantada. Na abertura dos trabalhos, o secretário-geral da CBA, pastor Mário Vontade, desafiou os participantes a terem o foco no Evangelho. E damos graças a Deus, hoje aqui, termos um encontro mais organizado, mas que segue a mesma linha daquilo que já há algum tempo alguns líderes, alguns irmãos quiseram trazer para nós, para a dinamização do trabalho do Evangelho na Convenção Batista de Angola. Então, queridos irmãos, como já ouvimos o nosso tema, o tema de missões este ano, declara que missões é a paixão pessoal de cada um de nós. Não é uma paixão tipo emoção passageira, mas é para além disso que vai. É uma paixão, atitude. E é no espírito desta paixão que o Departamento de Evangelismo e Missões convidou irmãos e irmãs para que juntos pudermos refletir sobre a ingente tarefa do Evangelho. Eu estou a privilegiar a palavra Evangelho, queridos irmãos. E esta palavra Evangelho deve nortear tudo o que vamos pensar aqui. Muitas vezes a palavra missões, não é? Estamos em missões, estamos em missões. Mas Evangelho é o que faz missões. Este deve ser o nosso pensamento ao longo desta conferência. E não o inverso. E nós já ouvimos aqui promessas, o imediatismo, querer resolver meus problemas do meu jeito. E então a tudo podemos chamar missões. Mas sem Evangelho às vezes. Então, Evangelho como palavra, como um moto desta conferência, então deve galvanizar pessoas, deve motivar pessoas, levar-nos realmente à ação correta à luz da palavra de Deus. O secretário-geral adjunto da CBA, pastor Frederico Domingos, que apresentou os objetivos da conferência, falou das metas que a organização pretende atingir até o ano de 2026.
por esta imensa Angola, faltam 65 municípios, 493 comunas e 44 distritos urbanos. Por isso, eis aqui os nossos objetivos para esta conferência. O que é que nós gostaríamos de passar para os amados irmãos? Para além da ideia que já temos, e isso tem-se passado bastante em nossas igrejas, de que nós precisamos orar, nós precisamos ir e nós precisamos contribuir, trouxemos aqui também, nesta conferência, pelo menos mais 4 pontos que precisamos refletir todos juntos. O primeiro é, efetivamente, solicitar apoio multiforme para o sustento missionário. E isso está diretamente alinhado de que precisamos reativar os parceiros de missões. Ou seja, renovar a ideia de que cada batista é um missionário. O terceiro é que precisamos alcançar as sedes municipais até 2026. Foi aqui dito que, na perspectiva de como muitos de nós recebemos o Evangelho, era mesmo nós nos confinarmos um pouquinho mais na zona periférica. A visão hoje deve ser completamente diferente. Daí que nós queremos atingir todas as sedes municipais. E isso certamente só será feito se nós conseguirmos levantar 65 novos missionários. Assim, nós poderíamos olhar para Angola com pelo menos 4 frentes missionárias. A frente norte, onde nós hoje temos 20 municípios por atingir. A frente leste, com 17 municípios. E dizer que a frente norte é constituída por Cabinda, Zaire, Uíge, Bengo, Luanda e Kwanza Norte. Cabinda são 3 municípios por alcançar, Zaire 4 municípios, Uíge 6, Bengo 1, Luanda 1 município, Kwanza Norte 5 municípios. A frente leste, constituída por Malange, Lunda Norte, Lunda Sul, Mochico. Malange 11 municípios, Lunda Norte 1 município, Lunda Sul já atingimos os 4 municípios, Mochico temos 5 municípios por alcançar. A frente centro, Benguela 3 municípios por alcançar, Uambo 1 município, Bié 3, Kwanza Sul 5. E isto, a frente centro, portanto, totaliza cerca de 12 municípios por alcançar. A frente sul, composta por Namibe, 4 municípios, Huila 7, Cunene 2, Quando Cubango 3, totalizando 16 municípios por alcançar. Isso seria, portanto, aquilo que nós chamamos a fase 1, em que nós saímos das capitais, das províncias, agora atingimos todas as capitais municipais e avançamos para frente, para a segunda fase, não é? Portanto, que seria o alcançar de todas as comunas. Portanto, sempre no mesmo alinhamento das frentes missionárias. Assim, na frente norte, nós teríamos 141 comunas por alcançar, na frente centro, 140, na frente sul, 98 e na frente leste, 115 municípios, totalizando 493 comunas. Dizia Hudson Taylor, não são os grandes homens que transformam o mundo, mas sim os fracos e pequenos nas mãos de um grande Deus. Precisamos, sim, estar alinhados em 3 objetivos fundamentais. O objetivo evangelístico, que é
alcançar os 65 municípios na primeira fase. O objetivo humano, que é levantar os 65 missionários para poderem dar cobertura para esse trabalho, e certamente o objetivo financeiro, que é, portanto, levantar recursos para sustentar estes 65 missionários. Isso leva-nos aos números. Como sustentar 65 missionários? Imagina que nós considerássemos que cada missionário receberia bem abaixo daquilo que é a renda nacional, né? Portanto, o salário mínimo, que é de 70 mil kwanzas, né? E nós estamos colocando aqui um salário mínimo de 50, um sustento de 50 mil kwanzas. Pelos 65 missionários, nós teríamos que levantar 3.250.000 kwanzas por mês. Ou seja, 39 milhões de kwanzas em um ano. E para aquilo que se coloca como meta, 5 anos, precisávamos de levantar 195 milhões de kwanzas. Por seu turno, o pastor Zaqueu Zengo, um dos preletores da Conferência de Doadores, falou sobre a experiência de outras juntas missionárias que a CBA pode aproveitar para multiplicar o trabalho da evangelização. Há muita experiência lá fora que ajuda a modelar melhor os nossos esforços para conseguirmos mais resultados. A primeira Conferência de Doadores reflete esse espírito. A nossa Junta de Missões Nacionais é interessada em galvanizar no nosso país, na nossa denominação, um esforço acrescido para a multiplicação da fé batista aqui em Angola. E lá fora, no âmbito das missões, da gestão financeira das missões e dos missionários, há muita coisa por aprender. E eu destaquei, por exemplo, na minha fala aqui, eu destaquei para além da noção que um doador deve ter. Esse doador é membro da igreja, é um doador especial que assume a responsabilidade de sustentar missionários, mesmo não sendo membro da minha igreja ou da Igreja Batista, mas são aqueles que nós conseguimos impactar com o apelo do Evangelho, e eles precisam estar bastante conscientes. Para o secretário executivo do Departamento de Missões e Evangelismo da CBA, pastor Costa Fernando, os objetivos da conferência foram alcançados. Em primeiro lugar, queremos agradecer a Deus, porque hoje se tornou realidade aquilo que foi nosso sonho, a realização da primeira conferência de doadores. Os objetivos, cremos nós que foram alcançados na medida em que houve a participação também, inclusive, de algumas províncias do interior, e a exposição, conforme as preleções que foram feitas, vocês puderam acompanhar. Temos certeza que realmente isso vai resultar. Agora, numa primeira avaliação, porque precisamos sentar para avaliar tudo, numa primeira avaliação podemos dizer que tivemos algum resultado positivo, no sentido de que os que marcaram presença, de facto, comprometeram-se, portanto, em ser doadores. Agora, claro, se me perguntar quanto é o valor e tudo isso, isso ainda não fizemos, porque houve ainda promessas. Esperamos então fazer um trabalho mais aturado no sentido de ouvirmos e vermos aquilo que as pessoas que se comprometeram no caso presente. Estamos à espera também daqueles que nos seguiram via Zoom, portanto, poder reagir, portanto, em relação a essa matéria que nós temos aqui. Agora, quanto ao futuro, claro, nós vamos ter uma reunião em que vamos avaliar e então haverá uma gestão, portanto, dos recursos que estaremos recebendo e serem bem direcionados, ser bem geridos também, manter, portanto, os doadores informados sobre, vamos lá dizer, a sua contribuição em relação ao trabalho missionário. Teremos, portanto, uma informação, digamos, regulada, pelo menos direta com o doador, e também teremos aquilo que faremos de regularidade de forma geral também com os doadores.
Alguns participantes à Conferência de Doadores de Missões prestaram seu testemunho sobre os resultados deste evento. Primeiro nós queremos agradecer a Deus e aos organizadores, porque é um desafio que nos faz cumprir a palavra de Deus que diz: ide a todo mundo pregar o Evangelho. E nós estivemos nesta primeira conferência para colher ideias como sustentar aqueles que foram, porque nós sabemos que o ide é orar, ir e contribuir. Então, foi uma experiência muito boa. Esperamos que Deus nos ajude a cumprir o que nós votamos. É uma conferência necessária que aconteceu na hora mesmo e é uma forma em que se demonstra que os batistas estão preocupados com a evangelização, olhando para Angola. É necessário agora ver a continuidade. Portanto, é uma conferência que se realizou, são compromissos que acabamos por assumir. O que é preciso é uma continuidade do espírito dessa conferência a níveis inferiores. Por exemplo, digamos, há uma igreja que já tem sido pioneira na progressão ou implantação do trabalho em Malange ou em qualquer outra província. Deve, portanto, esse tipo de conferência ser feito a nível dessa igreja que tem estado na linha da frente e de forma objetiva trazer mais pessoas e mais compromissos para ver efetivamente o que é que deve ser feito, quer dizer, passar de uma teoria para a prática. Quero agradecer por essa oportunidade que estão nos dando e a nossa rádio para fazer aqui a entrevista. Com relação à conferência, acredito que é uma coisa boa, é a primeira vez. Agora, as perspectivas que nós carregamos, esperamos que elas produzam efeitos neste momento. Nós vimos os desafios de atingir aquelas missões todas, os municípios todos, em várias províncias do nosso país. Agora, o que precisamos é pormos em prática isso que ouvimos e o desafio que estamos a levar aqui para ver se dê um passo à frente. Eu espero que as igrejas apostem nisso e levantem missionários, porque o difícil é encontrarmos um homem disposto e pronto para ir a um campo, para fazer aquilo que nós queremos. Termos capacidade de formarmos esses que queremos enviar, capacitá-los também espiritualmente, se calhar até na formação acadêmica mesmo. Obrigado. Foi uma conferência produtiva. Como denominação CBA, precisamos alcançar os lugares em que não estamos, os municípios que não estamos. Precisamos alcançar estes municípios para que o trabalho missionário então possa se fazer sentir nestes locais. E nós temos certeza de que grandes coisas Deus fará. Esta visão missionária da CBA vai levar avante a este grande trabalho. E também acreditamos que conseguiremos obreiros que vão cobrir a estes campos missionários que faltam e tudo com a ajuda de Deus estaremos alcançando estes lugares. O arcebispo de Luanda, Dom Filomeno Vieira Dias, exortou a sociedade angolana a estar unida nestes tempos difíceis em que nós vivemos. Parámos-nos com estas contingências que são imprevisíveis e que interferem e fragilizam todos os esforços que se pretendem desenvolver. É um momento em que temos de nos dar todas as mãos, unir os nossos recursos, materiais, intelectuais, técnicos e colocarmos todos estes meios ao serviço não só do desenvolvimento da nação, mas sobretudo nesta situação pandémica em que nos encontramos, que sejam todos estes recursos colocados na defesa da saúde de cada um e de todos nós. O arcebispo falou no dia 27 de outubro à classe política e à sociedade civil a estarem unidas nesta fase difícil que o país enfrenta. O prelado católico fez esta exortação momentos depois de ter recebido em audiência pelo Presidente da República, João Lourenço. Este é o esforço que eu faço, portanto, que haja da nossa parte uma atitude de responsabilidade, uma atitude de responsabilidade nacional para que possamos ultrapassar. De um modo geral, é que nós vivemos uma fase em que há convergência de dois fatores.
por um lado, uma situação económica difícil, em que se exerce esse mandato de governação, e, por outro lado, essa questão da pandemia, que agrava ainda mais todos os projetos de desenvolvimento. Por um lado, há vontade firme de levá-los por diante, por outro lado, deparamos-nos com estas contingências que são imprevisíveis e que interferem e fragilizam todos os esforços. A Igreja Metodista Unida celebra 48 anos do Episcopado angolano. A Igreja Metodista Unida assinalou recentemente os 48 anos desde a consagração do primeiro bispo angolano, Bispo Emílio de Carvalho. A celebração foi marcada com um culto realizado na Igreja Metodista Unida Central. A Igreja rendeu homenagem ao bispo reformado Emílio de Carvalho, ordenado em 1972. A Juventude de Luanda, da Convenção Batista de Angola, realiza a sua Assembleia Geral. A Juventude Batista de Luanda, afiliada à Convenção Batista de Angola, realiza nos dias 13 e 14 deste mês a sua Assembleia Geral para a renovação de mandatos. Vamos rever a seguir os excertos da entrevista que nos concedeu a irmã Maria das Dores Mateta, médica infectologista, que fala a nossa reportagem sobre os cuidados que devemos observar nesses tempos de pandemia. A médica Maria das Dores Mateta fala sobre as questões a ter em consideração quando estamos no culto congregacional nos nossos templos. O momento que nós vamos viver, que o mundo vive e que a Igreja vai viver também, nós vamos viver hoje com medidas de adequação face à Covid. Então, as nossas igrejas, quantas pessoas temos na nossa igreja? Quais são as condições do nosso templo? Será que os nossos templos têm condições para que possamos ter num culto todos os pacientes, todos os crentes ao mesmo tempo e com distanciamento devido? Será que há condições de arejamento, ventilação em todas as igrejas, uma vez que vamos dispensar o ar-condicionado, porque a maior parte dos ar-condicionados são aqueles que retêm. Nós precisaríamos de ter um ar-condicionado que só tirasse o ar e que não tivesse um movimento à volta do ar dentro da instituição. Então, diante disso, muitas são as medidas novas que hoje temos que viver. Na igreja, nós precisamos de ter um distanciamento de 2 a 1,5 metros, ou seja, de 1,5 metros a 2, entre um crente e o outro. Como estão à disposição dos nossos bancos? Portanto, os nossos bancos normalmente são aqueles bancos corridos. Vamos usar uma fita métrica e vamos medir 1,5 metros ou 2 para um crente. Vamos demarcar esse espaço com uma fita adesiva, com uma fitinha, com algum objeto, para que cada cristão saiba que é um espaço que está ali reservado para uma pessoa. Por outro lado, podemos numerar os assentos. Eu digo numerar os assentos porque, como não vamos poder estar todos no mesmo tempo na igreja, vamos fraccionar o número de crentes na igreja. Vamos fraccionar o culto. Ao invés de termos um culto que abarca os 100% das pessoas que nela estão incluídas, vamos fraccionar a 4 cultos, em que cada um dos cultos tenhamos 25% do total que a congregação antes albergava. 4 cultos. Nesses 4 cultos, esses 4 cultos não podem nem devem ser ministrados pelo mesmo pastor. Então, numa igreja que tem mais do que um pastor, vários pastores, esses 4 pastores nesse dia devem estar presentes, cada um no seu horário. Caso
a igreja tenha um pastor, mas sabemos que dentro da igreja há irmãos que também já estão crescidos espiritualmente. Estamos numa fase de adequação de medidas face à Covid-19. Esses irmãos já crescidos, sob orientação do pastor, eles poderão ministrar os outros cultos. Por quê? Porque será cansativo para o mesmo pastor estar a fazer um culto de 4 horas. Aquilo que eu aconselho é que cada culto tenha entre 1 a 1h30. Não podemos mais fazer aqueles cultos de 2 horas, de 2h30, porque é muita exposição. Porque a medida de prevenção também tem em conta o tempo em que a pessoa fica exposta. Se nós precisamos de termos um distanciamento físico, um distanciamento social, precisamos de tomar atenção às medidas de etiqueta respiratória, tossir sob um lenço de papel e descartá-lo, espirrar na prega do cotovelo, usar a máscara, que é obrigatório, higienizar as mãos à entrada da igreja. Então, diante de todos esses cuidados, nós temos que saber que também não podemos ficar muito tempo expostos na igreja. Vamos fraccionar os cultos em 4, porque apesar das medidas que nós vamos ter de máscara, de higienização das mãos, muitas vezes as pessoas não prendem devidamente as máscaras e há sempre uns espaços laterais onde pode escapar, porque sabemos que o tempo que estamos na igreja, alguém há de tossir, alguém há de espirrar. Por quê? Porque a pessoa que está ao lado, que usou um perfume, que usou um desodorizante, e a outra pessoa é mais sensível, vai espirrar, vai tossir, ou mesmo o tempo que lá está, por causa da máscara, porque a máscara também, para além dela ser protetora, ela também tem os seus incômodos. Nós precisamos ter máscaras que permitam que nós respiremos de um modo eficaz, porque senão há sempre aquela retirada da máscara para colocá-la no queixo, para tirar uma alça, porque as pessoas, nem todo mundo tolera a máscara do mesmo modo. Entre um culto e o outro, vamos higienizar. Por meia hora, ficamos a higienizar a igreja. Os bancos, as superfícies, tudo devem ser higienizados. Então, para que não haja um encontro do primeiro grupo com o segundo grupo, o primeiro grupo, o segundo, o terceiro e o quarto, eles devem chegar à hora exata, porque vai ser aquele espaço em que sai o outro grupo e mais meia hora para se higienizar a sala, ou seja, a igreja ou o espaço, e é nesse espaço que já passa meia hora de um culto para o outro que os outros devem chegar. Aí a sala está higienizada, a probabilidade de encontro com outro grupo já é quase nula. Então, para que tudo isso, para que nós possamos controlar a doença. Caso em algum grupo haja doença, nós já sabemos que vamos pegar este grupo, a probabilidade deste elemento do grupo ter passado para o outro grupo anterior ou posterior é ínfima, porque depois da presença dele foi higienizado. Por outro lado, vamos evitar as conversas paralelas entre um cristão e o outro quando estão sentados, mesmo nesse distanciamento de 2 metros ou 1,5 metro. Porque é muito importante, porque quando nós falamos, nós umedecemos a máscara. Umedecemos a máscara e o que acontece? Ela perde também a sua capacidade protetora, ela fica fragilizada. Portanto, depois de nós sentirmos a nossa máscara molhada, devemos sempre trocá-la. E antes de fazermos essa troca, devemos higienizar as mãos. A higienização, eu penso que à entrada das instituições, nós devemos ter já o tambor, os lavatórios. Eu digo tambor porque se nós tivermos 2 tambores de 100 litros de água e que esta água seja já uma água temperada com a lixívia e que tenhamos um pedal para que ela saia, para evitar que todos nós coloquemos a mão à torneira e depois vamos sujá-la mesma, depois de higienizar, vamos à torneira, já outro manuseou, então sempre um pedal é melhor.
Que as nossas igrejas tenham sempre isso. E cada cristão também deverá levar com ele o seu potinho de álcool gel. Sempre. Deverá ir à igreja sempre com 2 máscaras. Porque por qualquer razão a máscara fica umedecida, então vamos trocar a máscara, porque trocando a máscara estamos a proteger os outros irmãos que ao nosso redor estão. Com relação à própria estrutura da igreja, nós temos que ter igrejas cujo ar possa circular, igrejas com as janelas abertas, com as portas abertas. Precisa de arejar entrada e saída de ar, precisam de estarmos em espaços ventilados e respeitar, sobretudo, o distanciamento físico. Na hora de lavarmos as mãos, também a demarcação de uma distância de 1,5 metro a 2, de um irmão que vai higienizar as mãos ao outro. Se pudermos ter um lavatório de 2, de 3, de 4 entradas, podemos criar condições. Se a nossa igreja for pequena, vamos estendê-la, vamos usar lonas, ferros, vamos fazer um culto aberto, vamos fazer igrejas de campanha. Ficar sem orar é que não podemos. Orar sem condições de distanciamento também não podemos nem devemos. Então, vamos criar medidas de adequação. Cada irmão, cada pastor, cada diácono, cada levita deve dar o seu contributo com ideias, com ações, para que nós possamos cultuar em segurança. Veja a seguir a resenha semanal dos principais acontecimentos do mundo evangélico. E começamos pelo nosso país, com uma notícia triste. Faleceu o pastor David Rocha, pastor da Terceira Igreja Evangélica Batista do Uíge. O pastor David Rocha, membro da Terceira Igreja Batista do Uíge, faleceu no dia 25 de outubro, vítima de doença. O pastor foi trazido de urgência a Luanda para tratamento médico, onde acabou por falecer poucos dias depois. O corpo do pastor David Rocha foi trasladado para a província do Uíge, sua terra natal, onde foi sepultado. Resenha internacional, começamos com uma notícia que vem dos Estados Unidos da América. O arcebispo de Washington é o primeiro cardeal afro-americano. O arcebispo de Washington, Dom Wilton Gregory, tornou-se o primeiro cardeal afro-americano após ser nomeado no domingo último pelo Papa Francisco. Dom Gregory será um dos 13 novos cardeais a serem consagrados no dia 28 de novembro, segundo o anúncio do Vaticano. Mais de 35 pessoas adoraram a Deus num culto ao ar livre nos Estados Unidos da América. Mais de 35 mil pessoas juntaram-se no último domingo na capital dos Estados Unidos, Washington, para adoração a Deus. O evento foi realizado ao ar livre e contou com a presença de vários músicos gospel e figuras influentes da sociedade americana. As pessoas oraram a Deus pela América e clamaram pelo arrependimento, crescimento espiritual e salvação de vidas. Jesus Christ, the saving love. Nos Estados Unidos, uma estudante é proibida de usar máscara com a frase "Jesus me ama". Uma família de Mississippi, nos Estados Unidos da América, acusou de discriminação religiosa a escola primária onde a filha estuda a terceira classe, depois que a direção da instituição forçou a menina a remover a sua máscara com a frase "Jesus loves me". Os pais da menina entraram com processo na justiça na segunda-feira, 2 de novembro, contra a escola porque a filha, Lídia, foi obrigada a remover a máscara no dia 13 e substituí-la por uma outra fornecida pela escola. E assim termina mais uma edição do programa Repórter Painel. Nunca se esqueça de usar sempre a sua máscara facial quando estiver fora de casa. Lave constantemente as mãos com água e sabão ou desinfete com álcool gel e respeite sempre o distanciamento físico. Até a próxima edição.